obedeciam ao Senhor. Quando nós entramos no Novo Testamento, a gente percebe que Deus continua chamando aqueles que realmente são deles. O chamado que Jesus faz aos seus discípulos ali, é um chamado totalmente irresistível, porque a gente percebe que cada um daqueles discípulos que foram chamados por Deus, eles não conseguiram resistir ao chamado. É algo muito mais forte do que realmente a gente pode imaginar. Então, todos aqueles que são chamados por Deus, de forma alguma, eles vão voltar atrás. Pode haver momento de fraqueza, de tristeza, de desânimo, mas aquele que é salvo por Cristo e foi chamado por Ele, nunca mais nega o caminho. Um pouco a respeito dessa doutrina, é o que vai falar o seguinte, que ninguém pode negar ou resistir à graça salvadora de Deus. Essa doutrina também é conhecida como um apelo afetivo. Quando a graça vem, nunca pode ser rejeitada. Sua eficácia é perfeita. Então não há nada que possa ser contrário à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita e eficaz. Então, o autor aqui, ele vai falar exatamente isso, que sua eficácia é perfeita. E que nós entendemos aqui nesse texto que nós lemos exatamente isso, que nós somos predestinados antes da fundação do mundo. Então, quem ele predestina nos chama, e aos que chama, esse também justifica. E aos que justifica, a esse também glorifica. Então, é um passo completo, desde o chamado até o último dia da nossa vida, nós estamos nessa caminhada. E se nós pegarmos todos aqueles que realmente caminharam com Deus, eles tiveram que abrir mão de alguma coisa, né? A gente percebe ali o chamado que Jesus teve ali com os seus discípulos, todos eles estavam ocupados fazendo alguma coisa, mas tinham uma missão mais urgente. Então a gente percebe que todos que são chamados estão sempre ocupados com alguma coisa, mas o chamado de Deus é irresistível. A gente larga tudo aquilo que Deus pede para que a gente possa fazer aquela missão que Ele nos chamou. Então a gente percebe aqueles discípulos ali, a gente vê Pedro, a gente vê Mateus, colhedor de impostos, pescadores, outros eram mais graduados, né, outros eram mais simples, mas todos largaram tudo aquilo que estava fazendo, porque a missão agora era mais urgente. E é exatamente isso que o autor, quando ele escreve aqui, né, parte do catecismo, ele deixa claro nesse ponto aqui, que quando a graça vem, nunca pode ser rejeitada. A sua eficácia é perfeita. Isso significa que, se Deus escolheu alguém, não há nenhuma maneira que essa pessoa não será salva. Então, há um passo a passo em tudo isso aqui, porque se Deus escolhe alguém, não há nenhuma maneira que essa pessoa não seja salva. Então, que Deus Ele possa sempre nos dar esse entendimento, irmãos, que se Ele nos chama, é Ele que vai nos guardar até o último dia. E o momento que nós sairmos aqui dessa terra, a gente vai dar continuidade àquilo que realmente Ele nos chamou. Porque o propósito de Deus, muitas vezes, nós não conhecemos e não entendemos. Mas a gente percebe desde que Adão cai lá no jardim do Éden, ali havia uma promessa que o Filho de Deus viria para resgatar aqueles que eram seus, mas não eram todos. A gente percebe que o próprio Jesus, quando ele está instituindo o colégio apostólico, alguns queriam seguir Jesus, mas colocavam condições. Lá, eu vou querer te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar meus pais, deixa eu fazer outra coisa aqui que é mais importante. E Jesus falou, não, você não tem condição nenhuma de me seguir. Agora, os que eram chamados, realmente não tiveram como resistir àquele chamado, né? A gente percebe até que Paulo, depois que ele foi chamado por Jesus, né, é um apóstolo de Cristo também, mas foi depois que Jesus já tinha subido aos céus, mas teve um encontro no caminho de Damasco, ele também não resistiu ao chamado de Cristo, né? Ele realmente estava indo numa rota e agora ele volta. Isso é a verdadeira conversão, né, irmãos? Que quando Deus nos chama, a conversão trata exatamente disso, né? Eu estou caminhando numa rota e aí quando eu me converto eu volto numa rota contrária. Paulo estava nesse caminho, né? Ele era um perseguidor da igreja, ele tinha toda aquela autoridade para prender os cristãos e de repente um dia que ele tem um encontro com Cristo, a vida dele muda completamente. E o chamado fala exatamente disso. A gente percebe que é impossível alguém que teve um encontro com Cristo continuar vivendo a mesma vida, porque se viver a mesma vida, ele não foi chamado. Ele não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Então agora a gente percebe que, como aqui está falando, que quando a graça vem, nunca pode ser rejeitada. Então o que nos alcança é graça, nós não podemos pagar pela salvação, em momento nenhum. E essa graça que nos alcança, quem que pôde pagar por ela? Somente Jesus. Então aquele homem que estava condenado ao inferno,
não tinha nenhuma forma dele se salvar, agora Jesus vem e de graça ele te dá a salvação. Então a gente percebe que muitas pessoas falam assim, mas qual é o sentido de nós caminharmos no cristianismo? Qual é o sentido de eu ser um presbiteriano? Entender um pouco sobre essa questão do calvinismo? O sentido é exatamente a graça. É a graça que nos alcançou, porque se a graça não tivesse nos alcançado, nem aqui nós estaríamos. Mas quando essa graça nos alcança, irmãos, ela nos leva além. A gente começa a entender as coisas do alto, a gente começa a entender que tudo já foi instituído por Deus, não há nada que aconteça na nossa vida que não seja a soberania de Deus. E nós muitas vezes, por entender essas verdades, nós vivemos em paz, nós caminhamos uma caminhada em paz, porque sabemos que a nossa vida agora está entregue na mão de Cristo. Agora, o homem sem Deus, o homem que não está vivendo essa graça de Deus, ele está vivendo em trevas. Ele não consegue enxergar um palmo à frente, porque ele não tem luz. Porque quando Jesus vem e essa graça, ela alcança a nossa vida, o que acontece com cada um de nós? Nós somos tirados das trevas para a luz. Então, aquele homem que vivia em trevas, quando a graça o alcança, é uma vida nova. É uma nova vida em Cristo Jesus. E é interessante, irmãos, nós observamos isso aqui, porque de forma nenhuma ninguém rejeita. Agora a gente vê algo acontecendo hoje em dia, que é interessante, a gente vê alguns apelos sendo feitos, né? Às vezes quando a igreja está lotada, e o pastor naquela emoção, algumas igrejas fazem isso, você quer aceitar Jesus nesse momento? Na verdade, quem nos aceita é Cristo. Nós respondemos o chamado dele, é totalmente diferente, né? Nós respondemos aquele chamado que ele fez a cada um de nós. Mas nós não temos condição de aceitar Jesus, né? Até a fé que nós temos vem dele. Então, se aquele momento que o Espírito Santo agora, ele entra na nossa vida, ele nos leva a entender essa graça, mas fora disso, até então nós estávamos totalmente perdidos, não havia entendimento, não há entendimento das coisas de Deus. E é isso aqui que acontece. Então, isso significa que se Deus escolhe alguém, não há nenhuma maneira, né, que essa pessoa não seja salva. E quem somos nós para dizer não ao Senhor? Nós percebemos que desde o Velho Testamento, muitos quiseram dizer não. O próprio Moisés falou, não tem condição de ir lá falar com o faraó. Falou, não, você vai lá e vai falar com ele, porque era o próprio Deus que estava mandando. Agora, quando Deus nos chama realmente, irmãos, ele nos chama para uma obra. Às vezes a gente imagina assim, por que Deus te chamou? Para fazer parte de uma igreja, para fazer parte de uma comunidade? Ele te chama para uma missão. Ele te chama para completar uma carreira, né? O autor aos Hebreus, ele fala exatamente disso. Olha, agora você está sendo chamado e uma carreira está sendo proposta. Qual que é a carreira? A caminhada da fé. Essa carreira que está diante de nós. E como que nós caminhamos essa carreira agora da fé, da graça? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não há autor da fé a não ser Cristo. Se nós falarmos assim, eu tenho fé para fazer isso, mas de onde vem a fé? A fé vem de Deus, é um dom. Então, quando essa graça nos alcança, aí nós começamos a ter fé. A gente vê as pessoas aí fora falando, eu tenho fé para isso, fé naquilo, mas qual que é a fé? Que tipo de fé é essa? Se não for a fé da graça, dessa graça que realmente redime o homem, é uma fé pela fé, é a fé nela mesma. Mas aqui nós percebemos que o autor ele deixa claro aqui quem somos nós para dizer não ao Senhor, né? Então, porque se ele é dono de cada um de nós, foi ele que nos fez, então desde antes da fundação do mundo, ele já tinha predestinado a cada um de nós viver dessa forma que nós vivemos. Agora, é interessante que é uma mudança de vida completa, né, irmãos? Porque se nós percebemos aqui, nesse texto que o pastor Roger deu, esses 3 versículos, e esse versículo 30 que a gente está trabalhando aqui, ele deixa claro que há uma predestinação, há um chamado e há também uma justificação. Então, esses passo a passo, aonde que ele vai nos levar? Ele vai nos levar exatamente à justificação e à glorificação, que é aquele último passo, né, que é o dia que nós estivemos ali, juntamente com Cristo, sendo glorificados juntamente com Ele. Então, por a gente, muitas vezes, não ser ensinado isso para nós, a gente acha que a nossa vida se resume apenas a um rito religioso. Tem muita gente que já está vivendo esse momento, assim, eu faço parte de uma igreja, eu tenho meu nome no hall de membros, eu sou um membro ativo ali, mas uma pergunta que nos fica, nós nascemos de novo? Porque o que importa é isso, porque Jesus, quando tem um encontro ali com Nicodemos, era um homem religioso, era um mestre. E Jesus faz uma pergunta para ele, e ele fica indagando Jesus ali, e ele deixa claro que o importante era nascer de novo. E esse passo
que a graça faz com a gente é exatamente esse novo nascimento. É o velho homem agora morrendo e ele tendo um novo nascimento em Cristo Jesus. Então a gente percebe, irmãos, que esse ponto interessante aqui do quarto ponto do calvinismo, ele fala exatamente disso, né, que é essa graça que vem até nós e ela é irresistível. E o autor continua dizendo o seguinte, que todo aquele que Deus predestinou para a vida, e somente aqueles a quem ele lhe agrada em seu tempo, chamar efetivamente por sua palavra, ele chama efetivamente por sua palavra e o Espírito. Agora, como que essas pessoas vão ouvir o chamado de Deus? Através da pregação da palavra. Por isso que a pregação da palavra, irmãos, ela é o ponto principal de qualquer igreja que realmente entendeu que ela é uma igreja genuinamente cristã. Porque se faltar a palavra, como que o chamado vai ouvir? Às vezes entra uma pessoa aqui, um visitante, e ele vai ser chamado exatamente ao arrependimento pela palavra. Agora, qual que é o foco do Evangelho? Chamar o homem ao arrependimento dos seus pecados. Porque, se nós percebermos bem, o Velho Testamento todinho, ele tratou disso, né? Eram os profetas sendo levantados e chamando o povo ao arrependimento. Então, ele chama, arrependei-vos, porque assim está ordenando o Senhor. E a gente percebe que isso foi caminhando no Velho Testamento inteiro, e quando chega no Novo Testamento, a gente percebe João Batista fazendo a mesma coisa, chamando o povo ao arrependimento e batizando aquele povo. E aí a gente vai caminhando um pouco mais à frente, ele batiza Jesus. Agora, quando Jesus começa o seu ministério, o que ele faz? Ele chama o povo ao arrependimento também. E logo depois, quando Jesus sobe aos céus, e ele envia agora os seus apóstolos e discípulos a essa missão, qual que é a mensagem do Evangelho dos apóstolos e discípulos? Arrependei-vos. É exatamente o arrependimento. Então o homem só entende essa questão se houver arrependimento. Até falamos aqui na terça-feira a respeito da primeira pregação de Pedro. Logo depois eles receberam o Espírito Santo ali, serem cheios do Espírito Santo e começaram a testemunhar de Jesus, mas na primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 almas se convertem. E agora eles perguntam a Pedro, o que nós vamos fazer agora? Arrependei-vos, sejam batizados e recebereis o Espírito Santo. Então tudo começa com arrependimento. Então por que não se prega mais o arrependimento de pecado hoje? Porque a mensagem mudou. Então hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas pregam apenas o amor, mas não entendem que essa graça, ela trata exatamente do arrependimento de pecado, para o começo de uma nova vida. Então, a gente percebe, irmãos, que a Confissão de Westminster, ele vai tratar exatamente sobre isso no capítulo 10, isso que a gente está estudando aqui. E o que a gente percebe, queridos, que a igreja, a igreja atual, por ela não tratar desses assuntos, a gente percebe que há uma mistura muito grande entre a pregação daquele amor, entre aspas, né, que recebe o homem do jeito que ele está, e ele pode continuar assim, desde que ele faça parte desse grupo e ele obedeça às regras aqui, está tudo tranquilo, mas não é isso que o Evangelho trata. O Evangelho trata exatamente de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, se nós não nascermos de novo, irmãos, nós não podemos herdar o reino de Deus. Então, o novo nascimento do homem trata de uma nova vida. Paulo, quando ele trata disso no capítulo 12, ele fala exatamente isso. Né? Aquela nova vida em Cristo Jesus, é aquela renovação de mente, aquilo que realmente vai fazer diferença na vida do homem, porque até então, quando nós não fomos alcançados por essa graça, nós tínhamos uma mente cauterizada pelo pecado. A partir do momento que essa graça, ela vem até nós, e o Senhor nos chama, e nós respondemos a esse chamado, aí é uma mudança de mente completa. É o que Paulo fala lá no capítulo 12. Aí, através dessa mudança de mente e de coração quebrantado agora, há uma mudança de vida completa do homem. Agora, fora isso, irmãos, não há mudança. Se a pessoa não se converter, se ela não se arrepender dos seus pecados, e ela for apenas um religioso que tem um nome no hall de membros, a gente percebe que vai viver num engano. Simplesmente num engano, porque não entendeu qual foi o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, ele trata exatamente disso, para que aquele homem que se arrependeu tenha uma nova vida. Então, a gente percebe que esse ponto 4 aqui é algo tão interessante, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas tudo é de graça, nós não pagamos nada por isso, mas qual que é o objetivo dessa graça nos alcançar? Mudança de vida.
Nós devemos vir como nós estamos, mas para quê? Para ser mudados por Cristo. Então, quando nós temos um encontro com a palavra, essa palavra ela vai nortear a nossa vida. De Gênesis Apocalipse vai falar exatamente disso, desse grande amor de Deus, do plano da salvação para nossas vidas. E a gente percebe que, enquanto a gente não entende isso, a gente vive no engano. Totalmente enganado com aquilo que realmente tem sentido. E ele continua dizendo aqui, o autor, né, da confissão de fé, esse é possivelmente um dos pontos mais esperançosos de toda a teologia cristã. Por que ele está falando isso aqui? Porque é o ponto daquilo que nós não podemos fazer nada para agradar a Deus, a não ser arrepender dos nossos pecados. Então ele fala que esse ponto, o quarto ponto aqui, é o ponto que mais nos dá esperança, é a esperança da graça. E agora nós vamos abrir aqui num outro texto que fala um pouco sobre isso também, que é Romanos 11, versículo 7, a gente vai estar lendo só o versículo 7 aqui, que fala algo interessante sobre a questão do povo de Israel ali, e vai falar assim: que diremos, pois, o que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Então Deus tinha um plano para o povo de Israel, que não teve para outros povos ali. E isso não veio porque eles queriam, não. O próprio Deus escolhe aquele povo para ser diferente, como ele fala aqui, né? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Então a gente percebe que, quando Deus nos escolhe, irmãos, é um privilégio. E hoje nós fazemos parte desse povo, novo Israel de Cristo, né? Aquele povo que foi chamado lá atrás, eles tinham a promessa da herança. E agora Jesus ele dá essa oportunidade para nós hoje, fazemos parte desse novo Israel de Deus. E isso é uma misericórdia, é uma graça de Deus para as nossas vidas. Muitas pessoas falam assim, mas o que tem de mais nisso? Irmãos, para pensar, se Deus não tivesse nos alcançado, aonde nós estaríamos hoje? Eu falo de mim mesmo, aonde nós estaríamos hoje? Provavelmente nós estaríamos vivendo uma vida escravizada, sem liberdade, sem alegria, sem paz no coração e sem entendimento. E aí, quando nós temos um encontro com Cristo, olha a bênção que Deus derrama sobre a nossa vida, de viver num mundo corrompido pelo pecado, sabendo tudo que acontece à nossa volta, e ao mesmo tempo entender que nós não fazemos mais parte desse mundo. Agora nós fomos alcançados pela graça de Cristo, e agora nós fazemos parte de um novo reino, que não é desse mundo. E se nós não entendemos isso, a gente continua vivendo nesse mundo como se desse mundo nós fizéssemos parte. Mas aquele que foi alcançado por Cristo, verdadeiramente ele entende, eu não faço parte mais desse mundo. Um dia eu vou partir daqui e eu habitarei novos céus e nova terra. A graça trata disso. Agora, aquele que não foi alcançado, e de repente é pregado para ele esse evangelho raso que está se pregando, de apenas conforto nessa terra, ele nunca vai entender isso. Ele vai continuar com as mesmas preocupações, vivendo, tentando resolver os seus problemas por conta própria, confiando na força do próprio braço, porque ele ainda não se converteu e não se entregou a Cristo. Mas agora aquele que se entrega a Cristo, nunca mais ele é a mesma pessoa, porque agora ele não confia mais na força do próprio braço, agora ele confia plenamente em Deus. Agora ele caminha essa jornada olhando para quem? Para Cristo. Ele não confia mais no seu conhecimento, na sua força, nos seus contatos por aí, mas ele confia plenamente em Cristo. Mesmo que as coisas estejam contrárias à vida dele, ele sabe, eu tenho a graça, eu tenho a salvação. A partir do momento que eu sair desse mundo corrompido, que eu já não faço parte mais dele, eu estarei habitando novos céus e nova terra. Agora, se essa certeza ainda não habita os nossos corações, nós precisamos entender essas verdades, irmãos, porque o evangelho é simples, a partir do momento que Deus esclarece a nossa vida, porque senão ele se torna complicado. As pessoas falam assim, eu não dou conta de ser crente, porque eu tenho que abrir mão de muita coisa, eu não posso fazer nada, pelo contrário, o evangelho nos traz liberdade. A Bíblia deixa claro que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, que liberdade que o mundo tem? O mundo é escravo do diabo. As pessoas que estão no mundo são escravos do diabo. Agora nós não, somos livres. Alguém deve falar para a gente assim, mas vocês não gostam de festa, não gostam de bebedeira, não pode beber, não pode fumar, não pode ir no carnaval, não pode fazer nada, nós podemos tudo. Mas nós temos liberdade para dizer não. Mas aquele que não nasceu de novo, não foi alcançado por essa graça, não foi chamado por Cristo, ele não tem essa liberdade de dizer não ao pecado.
Mas nós não, nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Então eu queria que nós saíssemos daqui nessa noite entendendo que Deus nos deu de graça uma liberdade que nós não poderíamos alcançar. Mas pela graça, nós hoje somos livres. Então, irmãos, que nós possamos valorizar isso que Deus fez por nós, essa graça irresistível que nos alcançou, e a gente possa viver nesse mundo aqui, levando essa mensagem à frente, para as pessoas que estão à nossa volta, porque quantas pessoas estão oprimidas à nossa volta, irmãos? Mas muitas vezes, pelo cuidado desse mundo, nós não nos importamos em levar essa mensagem à frente, porque muitas vezes as inquietações desse mundo têm tirado o nosso foco. Nós nos preocupamos se vai ter uma mudança no governo, nos preocupamos se a inflação vai abaixar, nos preocupamos com muita coisa, mas muitas vezes não preocupamos com um parente nosso, que está caminhando para o inferno. E às vezes eu falo assim, eu não vou falar dessa graça para ele não, porque ele vai me achar chato. Mas pelo contrário, é exatamente para isso que Deus nos chamou, para sermos diferentes nesse mundo e às vezes sermos perseguidos pelas pessoas à nossa volta. Às vezes nós somos incompreendidos, porque o próprio Jesus aconteceu isso com ele. Quando ele vai ali pregar na sua própria cidade, ele não é aceito pelos seus. E o que a Bíblia fala? Ali não pôde ser feito muito milagre pela incredulidade daqueles que estavam ali. Então, muitas vezes, nós seremos desacreditados pelas pessoas que estão próximas de nós. Aconteceu isso com Jesus. E aí, muitas pessoas que estão próximas de nós não serão alcançadas por Deus exatamente porque nem todos foram chamados. Mas qual que é o nosso papel? É julgar ou, de repente, falar, essa pessoa vai para o céu e aquela vai para o inferno. Pelo contrário, o nosso papel é anunciar o Evangelho. Agora, quem converte as pessoas é o Espírito Santo. É Ele que faz esse papel, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas qual que é o nosso papel? Anunciar o Evangelho. Nós seremos incompreendidos, perseguidos e muitas vezes até mortos, dependendo da situação. Porque muitos foram chamados para alguns lugares aí que viveram pouco tempo. Exatamente porque eles eram verdadeiramente cristãos, foram convertidos verdadeiramente e entregaram a sua vida pela causa de Cristo. Então a gente olha aqueles primeiros irmãos ali dos primeiros séculos, entregaram a vida pela causa de Cristo. Aí nós olhamos hoje no Brasil, qual que é a entrega que nós fazemos? Aqui nós vivemos um momento até tranquilo, por enquanto, um momento até assim, mais sossegado, mas pode chegar um tempo que piora essa situação, pode vir alguma perseguição, mas tem muitos países aí que os irmãos não têm liberdade nenhuma de viver o Evangelho. O presbítero Zolimar, de vez em quando, ele coloca alguns irmãos aí, né, que fazem parte das missões aí fora, como aquele que nós vimos na última vez, aquele pastor que estava preso lá, e que foi resgatado. A gente vê isso todo dia. Só que para a gente é confortável, né, irmãos, viver num país que, por enquanto, tem uma certa liberdade, e muitas vezes nós não nos preocupamos, falamos, eu vou viver um evangelho ali de ir e voltar para a igreja, vou ter meu trabalho, ter minha vida comum, eu estou salvo mesmo, e então não precisa anunciar o evangelho para ninguém. Pelo contrário, aí que a gente vai ter mais essa incumbência de pregar realmente o evangelho de Cristo. Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo agora também num outro texto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, dentro desse tema que nós estamos trabalhando nessa noite, que vai falar assim, fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Deus é fiel pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? A predestinação, ela trata exatamente disso, né? Para que foi predestinado? Nós já trabalhamos isso aqui há algum tempo atrás, para sermos a imagem do seu Filho. E aqui ele fala também nesse capítulo aqui, que fossem chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós que estávamos desgarrados, éramos inimigos de Deus, nós precisamos entender isso. Antes de nós chamarmos, nós éramos inimigos de Deus, nós lutávamos contra Deus. Os nossos pecados, ele fazia uma certa resistência contra Deus. E agora, como autor aqui de Coríntios, quando Paulo escreve essa primeira carta aqui, ele deixa claro que agora, Deus ele é tão fiel que agora ele nos chama à comunhão.
do seu Filho. Então, essa comunhão que nós fazemos parte hoje, da comunidade cristã, né, da Igreja de Cristo Jesus, isso é o maior milagre que pode acontecer na nossa vida. Muitas pessoas estão esperando um milagre na vida, mas esse é o milagre da conversão. Agora, nós podemos chegar a um ponto da nossa vida e falar assim, eu já fiz muita coisa, eu já estou salvo porque as minhas obras me garantem. A gente não vê a Bíblia falando disso. A gente vê que nós teremos que combater esse bom combate até o último dia da nossa vida aqui. Até o último dia. Nós podemos estar velhos, assim com a idade bastante avançada, mas é um combate constante. Todo dia nós iremos combater um combate da carne contra o espírito. E quem que vai nos garantir que nós seremos vitoriosos? Paulo escreve isso, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 6, ali, quando ele fala das armaduras de Deus. Nós estamos numa guerra. Agora, o que nos garante? É essa armadura, é a Bíblia, a oração, né, a gente caminhar em santidade, buscando entender a vontade de Deus para a nossa vida, porque senão nós estamos numa guerra vulnerável, sem armadura. Né, porque é o que nós percebemos hoje, a principal arma do cristão, ela está sendo negligenciada, que é a palavra de Deus. A palavra é a espada. Como que você vai para uma guerra sem uma arma? Né, e a gente percebe que muitos cristãos dizem que estão nessa guerra, mas são totalmente desarmados. Não tem um capacete, não tem um escudo, não tem oração e não tem Bíblia. E aí nós percebemos o quê? Uma igreja muitas vezes sendo derrotada nas suas batalhas, exatamente porque estão indo para uma guerra sem saber com quem, que guerra é essa. E que tipo de armadura que tem que usar. Senão Paulo não escreveria dessa forma. E ele deixa claro que nós estamos numa guerra, porque a igreja é militante. Ela milita essa guerra todo dia. Um dia ela será triunfante, mas enquanto nós estivermos aqui, essa igreja está militando essa guerra. E Paulo deixa claro para a gente que esse combate da fé não é contra homens, não é contra governo humano, é contra principado e potestades. Porque é muito fácil a gente ver uma pessoa falar assim, eu vou me candidatar. Alguns brasileiros fizeram isso há algum tempo atrás. Olha, eu quero guerrear lá na Ucrânia contra a Rússia. Muitos foram e morreram lá. Isso é até mais tranquilo de se enxergar. Mas quando a gente percebe que nós estamos numa guerra espiritual e que nós devemos agora vestir toda essa armadura de Deus para que a gente possa ficar firme, aí a gente entende que a nossa guerra é diferente. Porque eu posso me alistar para ir para a Ucrânia, pegar um fuzil lá e ficar matando alguns soldados ali, mas não é essa guerra que Deus nos chama. A guerra que Deus nos chama é totalmente diferente. E quando a gente entende isso, a gente vive mais em paz. Mas enquanto nós não entendemos, a gente vai estar lutando contra a nossa esposa, ou o marido, ou o filho, ou um parente, ou de repente o meu patrão, ou o empregado, lutando contra a carne. Enquanto a gente não entender que não é a pessoa, mas é quem está agindo ali, não está lutando na carne. Mas a partir do momento que eu entendo que essa guerra é espiritual, aí eu começo a lutar com as armaduras espirituais. Aí eu entendo melhor essa questão. E o Senhor, Ele vai nos dando esse entendimento ao longo do tempo. E a gente percebe que Deus, Ele nos traz isso, essa esperança da glória. Né? Esse ponto, igual o autor fala aqui, é um dos pontos mais esperançosos para a nossa vida. E aí ele continua falando que pela sua poderosa graça, nós que fomos escolhidos seremos glorificados com Ele. Então a graça, ela vai fazer isso conosco, ela vai nos levar a ser glorificados juntamente com Deus. Irmãos, por vezes eu gosto de pensar nessa esperança da glória, porque isso dá para a gente uma esperança diária. Não é aquele pão diário, todo dia eu falo assim, olha, um dia eu vou estar na glória. Como o autor deixa claro aqui, esses escolhidos um dia serão glorificados com Deus. E essa é a maior esperança do cristianismo. Se a gente esperar em coisas desse mundo aqui, e querer ter os holofotes, querer ter aplauso, o reconhecimento humano, irmãos, isso é muito pequeno, diante do que nos está nos esperando. E muita gente nessa caminhada tem se frustrado porque não foi reconhecido pelos homens. Irmãos, eu acho que o que a gente precisa é entender que nós já fomos reconhecidos por Deus, o seu nome já está no livro da vida. Agora, reconhecimento humano, isso não vai fazer muita diferença. Mas tem muitas pessoas que fazem as coisas, de repente, por não ter reconhecimento humano, ela para a sua caminhada.
A gente olha para a vida de todos aqueles apóstolos, profetas, Paulo, qual que foi o reconhecimento que aqueles homens tiveram? Mortos pela palavra de Deus. O maior reconhecimento deram a vida por Cristo. Morreram e foram glorificados. Que coisa melhor do que isso? Mas nem todo mundo se agrada disso. Fala assim, eu vou morrer pelo Evangelho. Um dia eu vou partir daqui. E a minha salvação está garantida. Irmãos, esses assuntos, infelizmente, na igreja moderna está ficando ultrapassado. Ninguém quer saber mais de salvação, de arrependimento de pecado, ninguém quer mais saber desse tipo de coisa. O que se prega hoje é só triunfalismo. É que você tem que ser. Independente do que você faça para ser, você precisa ser alguma coisa, de se destacar em alguma coisa. Agora, o maior destaque que Deus nos chama, independente do destaque terreno que você tenha, é se destacar como filho de Deus. Que você não seja confundido no meio do mundo. Que aonde você chegar, muitos vão entender que essa graça te alcançou. É isso que o autor está falando aqui. Nunca mais você será o mesmo. Porque essa graça te alcançou. Agora, as coisas que vão acontecer com a nossa vida aqui, isso vai ser passageiro. E nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui para respirar. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós temos hoje. Hoje é o dia. Muitas pessoas falam assim, eu não vou me converter ao Evangelho, não vou me entregar a Cristo porque eu estou novo. Desde quando eu estiver mais velho. Mas quem disse que a gente pode ficar velho? Né? De repente a pessoa não chega à velhice. E a Bíblia fala que nós temos que dar os nossos melhores dias, a juventude, porque vai chegar um tempo em que será anos de cansaço, né? Onde nós diremos não temos mais nele prazer. Que depois dos 70 anos é exatamente isso, é cansaço e enfado, né? O corpo ele começa a entrar numa certa falência. Mas a melhor coisa que tem é quando nós entregamos a nossa juventude a Cristo e fazemos a vontade dele. Não há arrependimento nenhum nisso. Nós podemos nos arrepender de ter entregado a nossa juventude às coisas desse mundo, mas quando nós entregamos a nossa juventude a Cristo e nos desgastamos pelo Evangelho e fomos fiéis a Ele, de forma nenhuma nos arrependeremos, porque isso trata da eternidade. Essas coisas tratam da eternidade em Cristo Jesus. Irmãos, e desde que Cristo nos chama para anunciar o Evangelho, a mensagem é a vida eterna. Se a palavra que nós pregamos ou ensinamos, ela não se resumir a Cristo e a vida eterna, nós não passamos a mensagem. Então a mensagem ela precisa ser cristocêntrica e ela deve apontar para a eternidade. Porque se apontar apenas para as coisas desse mundo, irmãos, vem para a igreja porque os seus problemas serão resolvidos. Essa não é a mensagem. Essa não é a mensagem verdadeira. O cristão pode ter os mesmos problemas como qualquer outra pessoa, porque enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, o nosso corpo mortal ele foi afetado pelo pecado, nós somos sujeitos a acontecer qualquer coisa conosco. Mas a diferença é o que mora dentro de nós. É o Espírito que agora habita em nós, que um dia estará diante de Deus para ser julgado segundo as nossas obras. Então, irmãos, eu gosto sempre de falar a respeito disso, porque isso nos leva novamente à raiz da palavra. Muitos têm oferecido alguns atrativos para essa igreja moderna, mas chega uma hora que a pessoa cansa. Ela se cansa de todo aquele atrativo e ela vai procurar novidade em outros lugares. Mas quando a palavra é pregada, a gente vê alguns absurdos acontecendo. Outro dia mesmo eu vi na internet um culto dos times, que todos iam com a camisa do seu time para prestar um culto a Deus. Irmãos, que mistura. Aí tinha gente lá com a camisa do Flamengo, outra Fluminense, Cruzeiro, outros Corinthians, e cada um tinha um time. Agora está tendo culto dos times de futebol. É porque querem misturar as coisas, irmãos. São absurdos que a gente vai vendo todos os dias. Porque querem agradar a multidão, querem trazer alguma coisa que atrai. Agora, se o homem não for atraído pela palavra, isso tudo não passa de mera ilusão. Por isso que o púlpito das igrejas protestantes, eles ficam bem no centro. Porque é a centralidade da palavra que é importante.
As outras coisas são triviais. Agora, quando a gente percebe, infelizmente, o que está acontecendo com a igreja moderna, esse povo não se converteu, esses líderes não são convertidos e está guiando uma multidão para o inferno. É uma realidade. Porque onde a palavra deixa de ser pregada, irmãos, ali o Espírito Santo não habita. Então, que Deus possa nos dar esse entendimento, como esse ponto 4 que nós estudamos aqui, é muito interessante que essa graça, ela é suficiente para a nossa vida. Não precisamos de mais nada. Quando Paulo questionou a Cristo ali por causa daquele espinho na carne, que ele já tinha pedido para ser tirado, Deus fala com ele, a minha graça te basta. É a graça de Deus. Às vezes nós vamos levar um espinho na carne a vida toda, mas a graça de Cristo nos basta. Agora, quando essa graça nos alcança, irmãos, a nossa vida é mudada verdadeiramente. E que Deus possa nos dar esse entendimento nessa noite, viver na graça. Hoje nós fazemos parte dessa graça. E nós não podemos pagar nada por isso, porque o preço já foi pago. E foi um preço alto. O próprio Deus entregando o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que essa graça fosse alcançada. E que essa graça nos alcançasse. Então, se alguém achou que a graça foi barata, não. A graça era de graça, mas o preço foi caro. O próprio Deus entregando o seu Filho para morrer no nosso lugar. Mesmo nós, sendo inimigo de Deus, todos nós aqui merecíamos o inferno. Mas agora nós estamos caminhando rumo à eternidade com Cristo. E que Deus possa nos dar cada dia mais essa certeza e essa alegria de viver na graça dele. Essa graça irresistível, que nos alcançou e transformou completamente a nossa vida. Nós estamos num processo de transformação todos os dias. Agora nós vamos alcançar essa plenitude o dia que nós estivermos juntamente com Cristo. Aí nós teremos um corpo glorificado. E que Deus possa nos dar essa esperança, irmãos. Eu gosto de pregar sobre essa esperança, porque as outras coisas são até mais fáceis e mais baratas, mas essa esperança foi o preço alto que foi pago por nós. E que nós possamos viver nessa esperança, a esperança da glória e da graça de Deus. Irmãos, que Deus possa nos abençoar nessa noite e que o reino de Deus possa avançar através da nossa vida e que todos aqueles agora que foram chamados por Deus, nós possamos ser esse canal de bênção que vai pregar o Evangelho para aquele que foi chamado por Deus, ouvir a mensagem e se entregar a Cristo. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela a Tua palavra, esse estudo nessa noite, de algo tão lindo, maravilhoso e perfeito, que é a graça que nos alcançou. E que nós possamos ser extremamente cheios por essa graça, porque essa graça nos basta. Nada pode nos encher a não ser a graça do Senhor. Se nós estivermos buscando nos preencher em outras coisas, nós sabemos que nós estaremos completamente insatisfeitos com aquilo que nós temos buscado. Mas quando nós entendemos que nós queremos caminhar firme nessa jornada da fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, nós estamos caminhando rumo à eternidade. O Senhor fique conosco, nos dê cada dia mais alegria da salvação em nosso coração e que a graça do Senhor seja suficiente em nosso viver. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos.